Olá, muito bom dia. É um prazer ter sua companhia logo tão cedinho. Hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto. Manhã no Ar está começando e eu convido você aí de casa a conhecer os destaques do programa de hoje. 26 detentos do complexo penitenciário Anísio Jobim tentam fugir durante a madrugada. A ação foi impedida pelos policiais e agentes penitenciários. Polícia prende homem suspeito de assaltar condomínio na Ponta Negra. Segundo as investigações, ele e o menor de idade foram fazer um serviço de refrigeração e aproveitaram para roubar R$135 mil. Tribunal Regional Eleitoral monta esquema para orientar candidatos que pretendem disputar uma vaga para as eleições municipais. Com a reforma eleitoral, algumas regras para a campanha foram alteradas. E na reportagem de hoje, do quadro Mais Saúde, nós vamos falar sobre o uso excessivo de descongestionante nasal. Algumas pessoas usam tanto a medicação que acabam se viciando no produto. E essa dependência pode causar várias complicações e até levar à morte. Tem também as notícias dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece em Manaus e no Rio de Janeiro, ao vivo, direto da cidade maravilhosa. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Bom dia, são 6h02 e nós estamos ao vivo aqui na TV A Crítica e também no aplicativo A Crítica Play. Para quem ainda não sabe, o conteúdo da TV A Crítica também pode ser acompanhado pelo A Crítica Play, que está disponível nos telefones com sistema Android ou iOS. Se você ainda não baixou, não perde tempo e fica ligado, porque quando o Manhã no Ar termina aqui na TV, a gente continua ao vivo na internet com um conteúdo exclusivo. Não deixa de participar do programa também pelo nosso WhatsApp. O número é o 992258767. Anota aí. Você também pode entrar na nossa página no Facebook, que é Manhã no Ar, e deixar o seu recadinho com a gente. E na madrugada de terça, 26 detentos do complexo penitenciário Anísio Jobim, que fica lá no quilômetro 8 da BR-174, tentaram fugir do local. A ação foi impedida pelos policiais e agentes penitenciários. Essa é a segunda tentativa de fuga do mesmo pavilhão. Os internos cerraram as grades da cela 8 do pavilhão 3 do Compage e seguiram em direção ao gramado da unidade. Eles chegaram até a cortar o alambrado que dá acesso à muralha. Um agente penitenciário que estava de serviço acionou os policiais militares na guarda, que atiraram em direção aos detentos, evitando a fuga. Em revista na unidade foi encontrada uma escada feita com madeira do telhado que estava no forro e que seria usada na ação desta madrugada. Apenas 3 estavam do lado de fora, já cortando o alambrado. Agora, com certeza, todos os demais moradores da cela também iriam empreender fuga. Já tinham uma escada de madeira preparada para colocar na muralha e assim efetuarem a fuga, né? E a gente luta com as dificuldades, uma população carcerária muito grande e não tem como evitar essa movimentação. A gente só tem que descobrir como foi feito esse acesso ao telhado para prevenir futuros eventos dessa natureza. E após a tentativa de fuga, foi realizada uma contagem geral de internos em todos os pavilhões do Compage e houve isolamento da cela que foi cerrada pelos envolvidos. Uma revista mais qualitativa ainda será programada no local. E a polícia prendeu um homem suspeito de assaltar um condomínio na Ponta Negra. Segundo as investigações, ele e um menor de idade foram fazer um serviço de refrigeração e aproveitaram para roubar um dos apartamentos. A dupla roubou R$135 mil e parte desse dinheiro foi recuperado. Este é o Carlos Mike Roger Navarro, de 22 anos. Ele é mecânico em refrigeração, mas acabou se perdendo no meio do caminho quando foi fazer um serviço de refrigeração em um condomínio de luxo que fica na Ponta Negra. O rapaz, acompanhado de um adolescente, viu, segundo a polícia, o apartamento ao lado. A porta estava aberta. E aí eles tiveram a ideia de fazer uma visitinha nesse apartamento. Só que a intenção deles não foi de lavar ar-condicionados ou muito menos consertá-los. Foi de pegar o que não era deles. Segundo a polícia,
Depois de chegar em casa, a vítima entrou em contato imediatamente com o responsável pela empresa que ele e o adolescente trabalhavam. E foi aí que a polícia começou as investigações. Assim como a maioria dos criminosos fazem quando estão trabalhando em união, usando menores, acabam jogando a culpa sempre para eles, a responsabilidade, aguardando, esperando que consigam escapar à responsabilidade de seus atos. No entanto, mesmo nós sabendo já da qualificação do menor, residência e tudo mais, ele ainda não foi encontrado. Ele se evadiu e até o momento vamos continuar com as investigações até conseguir a apreensão dele. E se você tiver informações, pode entrar em contato através do 190 ou do 181 da Polícia Civil. Agora, o Carlos Mike vai ter um tempinho para pensar no que fez, lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, para onde vai ser encaminhado. Ele foi autuado em flagrante aqui no 19º DIP pelo crime de furto qualificado e corrupção de menores. E a polícia desvendou mais um caso. Foi preso o suspeito de matar um vigilante na guarita do aeroporto Eduardo Gomes. As investigações apontam que o suposto assassino é traficante e que ele teria cometido o crime para roubar a arma da vítima. Paulinho Rodrigues de Souza, de 26 anos, foi preso ainda no início da manhã desta quarta-feira no bairro Santa Teovina, zona norte de Manaus. Ele é suspeito de matar o vigilante Antônio Oliveira Pinto Júnior no início de maio deste ano em um assalto na guarita do aeroporto Eduardo Gomes. Ele disse à polícia que a intenção era apenas roubar a arma do vigilante. Foi quando o trabalhador reagiu e acabou sendo alvejado por 3 disparos de arma de fogo que atingiu a cabeça. A partir daí, eles levaram a arma e o veículo Celta, de cor preta, onde queimaram no Parque Riachuelo e empreenderam fuga. Paulinho foi indiciado por latrocínio, roubo seguido de morte. Além dele, a polícia já tinha conseguido prender a namorada durante a Operação Capital Segura no mês passado. Ela o teria ajudado no dia do crime. Ele é traficante, o Paulinho. Ele foi preso por tráfico em 2014. Durante o roubo que ele fez lá, o latrocínio do vigilante, ele teve a participação de 3 outros elementos da companheira. A polícia está fazendo levantamento, já identificou os 3, vão ser solicitadas as prisões e dentro de breve eles serão presos também. A gente continua falando dos casos de polícia. Foi preso ontem um traficante da Compensa, conhecido como o Playboy do tráfico. A Tamires Clé tem mais informações sobre essa prisão. As investigações duraram cerca de 30 dias até que a polícia chegasse ao traficante conhecido como Playboy, de 25 anos, que morava lá no bairro Compensa. Paulo Augusto de Queiroz Galvão Júnior foi preso pela polícia enquanto carregava cerca de 4 tabletes de entorpecentes. Depois a polícia encontrou ainda mais 2. Ele tinha skunk e também pasta base de cocaína. A polícia também encontrou com ele quase R$20 mil em espécie. Esse dinheiro era o dinheiro da compra e da venda do entorpecente, era uma espécie de fundo que ele usava para negociar o entorpecente. Em relação à origem de todo esse entorpecente, a polícia acredita que não pertence ao crime organizado aqui e que tudo isso chegou ao Brasil por meio da Colômbia. A nossa equipe do DENARC investigou a origem dessa droga e nós não conseguimos comprovar que essa droga seria do crime organizado. Então tudo indica que essa droga é oriunda de parceria com colombianos que estavam trazendo droga sem autorização, sem o conhecimento do crime organizado em Manaus. Perdeu o Playboy. E após investigações, a polícia prendeu 7 pessoas que faziam parte de uma quadrilha especializada em roubo a lojas e tráfico de drogas. O bando também é suspeito de um roubo a um empresário. Nesse último assalto, no mês de junho, eles levaram cerca de R$50 mil em objetos. As investigações começaram há cerca de 2 semanas. A polícia procurava uma quadrilha especializada em roubos a empresas de eletroeletrônicos. Eles se reuniam com armas e procuravam lojas, procuravam empresários para fazer assaltos. Os assaltos às lojas eram comandados por esse homem identificado como André. O último roubo, além dos produtos, foi levado mais de R$50 mil de um empresário. Então nós passamos a monitorar o André, investigar o André e com essa procura do André nós chegamos à esposa dele, ou companheira, que foi presa semana passada com objetos desse empresário e ela também tinha munição.
Segundo o delegado, depois de prender André e alguns membros do grupo, a polícia chegou até os outros integrantes da quadrilha. 7 pessoas foram presas e 11 quilos de drogas apreendidos. Então eles passaram a precisar de dinheiro e começaram a também agir no tráfico de drogas. E morreu no início da manhã de ontem a técnica de enfermagem que estava grávida e foi atingida por uma moto na semana passada. Catilane Moraes tinha 22 anos e estava internada no Hospital João Lúcio desde o dia 28 de julho, depois de se envolver em um acidente de trânsito na rua Maceió, no bairro Adrianópolis. Ela seguia para o trabalho quando foi atingida pela moto de Hélio Veras, que vinha na contramão. Catilane estava grávida de 5 meses e perdeu o bebê na hora. Os familiares compareceram no início da tarde ao IML para acompanhar os trâmites de liberação do corpo. A Polícia Civil informou que o suspeito de ter causado o acidente fez exame de alcoolemia, o bafômetro, mas não foi preso em flagrante porque o limite de álcool no sangue não ultrapassava o permitido por lei. Ele chegou a ser encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, mas foi solto. Ele vai ser indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. E agora, um caso absurdo de maus tratos. Uma mãe espancou os 3 filhos pequenos no Valparaíso, na Zona Leste. A polícia chegou até a mulher de 30 anos após a denúncia de que ela estaria bêbada. Um verdadeiro absurdo. E eu chamo agora para conversar com a gente sobre esse assunto o Márcio Azevedo, que traz mais informações sobre esse caso. Bom dia, Márcio. Que história, né? O que aconteceu com essa mulher após a chegada da polícia? Olha, Denise, ela foi presa. Essa história aconteceu no Valparaíso, que fica ali na zona norte de Manaus. Os vizinhos perceberam que essa mulher de 30 anos estava extremamente alterada, os filhos gritavam muito e eles tinham uma certeza de que era mais uma sessão de espancamento, porque não seria a primeira vez que as crianças de 9, 5 e 3 anos apanhavam violentamente da mãe. Não é uma surrazinha comum ou aquela surrazinha mais branda que um pai às vezes dá para corrigir um filho, mas era algo muito severo. Então eles ligaram para o telefone da 30ª SICOM, a polícia foi ao local e encontrou a mulher visivelmente alterada, inclusive ela resistiu à prisão. E aí, depois de verificar, ela havia bebido e usado cocaína. Essas informações foram repassadas já pela delegada da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, para onde o caso foi levado. A mulher alegou em depoimento que estaria endemoniada. Ela contou que deixou as crianças em casa, os filhos de 9, 5 e 3 anos. Saiu, foi usar cocaína numa residência próxima e bebendo. Ao voltar para casa, disse ter visto cruzes nas costas dos filhos e aí não percebeu mais o que fazia e começou a agredir as crianças. Ela estava agredindo a de 5 anos, enquanto a de 3 gritava desesperadamente para que ela parasse, porque senão ia matar a irmã. A mãe não parou, foi aí que os vizinhos resolveram agir. Graças a Deus, Denise, a polícia militar chegou a tempo de evitar que essa mulher matasse os filhos. Bom, ela na delegacia foi indiciada e autuada em flagrante, né, e está presa. As crianças foram colocadas, né, inicialmente com o Conselho Tutelar para definir se vão para algum familiar ou se vão ficar em um abrigo. Fato é que essa mulher bêbada, drogada e usando a suposta fala de que estaria endemoniada, quase mata os 3 filhos. Um verdadeiro absurdo que, para quem tem filho, não dá para conceber. Como você faz isso com o próprio filho? Graças a Deus que os vizinhos dessa vez agiram rápido, chamaram a polícia e o pior não aconteceu. Agora, o trauma que essas crianças vão carregar para o resto da vida é que vai ficar. O que a gente espera é que essa mãe, né, ela caia em consciência, pare de usar suas drogas, pare de beber e se realinhe para poder reconquistar a guarda dessas crianças aí e fazer com que elas tenham uma vida normal. Porque é muito preocupante o futuro dessas 3 crianças que agora estão protegidas dessa agressora, né, Denise?
Endemoniada, Márcio, isso é uso excessivo de drogas, isso é uso excessivo de álcool, isso é falta de compaixão, de amor com os próprios filhos, né? A gente relata casos semelhantes a esse, sempre se impressiona muito, porque a mãe, o pai tem a obrigação de cuidar de sua criança e, de repente, a gente tem que dar uma notícia como essa. Agora, quando a criança sai da guarda da mãe, a justiça tenta, no primeiro momento, que alguém da família seja responsável por essa criança para que ela não perca o convívio familiar. Só no último caso é que vai para abrigo, já para adoção, né? É isso mesmo, essa é a premissa básica da justiça mesmo, para justamente não tirar esse vínculo, né? Imagina, já tem um trauma de ficar afastado da mãe, ainda vai ficar no abrigo, então eles vão tentar inicialmente o pai dessa criança, porque não foi dito se eles são filhos de um mesmo pai ou de vários pais, mas inicialmente vão tentar esse pai ver se tem condição, senão eles passam para os avós, e aí vão descendo para os tios, mas enfim, a gente espera mesmo que essas crianças fiquem no leito familiar e passem a ter amor, receber amor, para tentar esquecer um pouquinho essas cenas de violência que viveram ontem dentro de casa da pessoa que, com certeza, elas têm mais confiança, fez tudo isso com elas. É lamentável, é até ruim de comentar, principalmente a gente que tem filho. Obrigada, Márcio, pelas informações. E agora tem denúncia da comunidade. Os moradores de um beco no centro reclamam da tubulação de esgoto do local. Segundo eles, durante a obra do Prosamin, a galeria de esgoto de outras ruas foi ligada à tubulação do beco. Agora, toda vez que chove, o local alaga. Quando chove, a água que passa na rua transborda e entra. São mais de 50 famílias que moram aqui, que desde 2012 estão convivendo com esse problema. Isso aqui não alagava antes, não? Não alagava, não. Não alagava, não. Depois que a obra do Prosamin passou, eles interligaram a tubulação, jogando para cá, para o beco, e acumulou a água bastante, não tem força para jogar para o rio, entendeu? Aí, acumulando a água sobe, entra nas casas. O esgoto, tanto da 7 de setembro, quanto da Duque de Caxias e da Visconde, esse esgoto foi interligado com as galerias de esgoto aqui do Beco Posto 7. E quando essa interligação aconteceu, os moradores aqui passaram a sofrer com constantes alagações. A casa alaga toda vez que chove forte? Chove forte, alaga. Vem pelo ralo do banheiro. Aí quando não, a chuva é muito forte, vira uma cachoeira aqui, aí já entra por aqui também. Os moradores estão mostrando pra gente aqui o esgoto, a tubulação do esgoto. Isso aqui deveria canalizar a água. O problema é que a água sai justamente por aqui e alaga o beco. Esse aqui é o comércio do Luiz, olha, as freezers estão todas em cima dessas estruturas de madeira. As prateleiras, olha, só chegam até aqui, não pode ficar nada no chão. Porque quando chove, quando o negócio da tubulação lá sobe a água, aí alaga aqui, 5 minutos alaga tudinho. A casa todo dia fica alagada. Não tem pra gente correr mesmo, não. Aqui no beco a gente achou uma coisa curiosa na casa da dona Marisa. A água chega até essa altura e, segundo a dona Marisa, a água ultrapassa isso aqui. O que ela fez? Fez a barreira aqui para impedir que a água entre e depois que a água baixa, ela colocou esses tubos aqui, olha, para a água sair. Então, teve que fazer essa engenharia aqui para sofrer menos com essa situação, dona Maria? Isso, Menes. E olha, tá aqui uma prova que quebrou isso aqui com uma chuva que deu. Eu já perdi uma geladeira, já estou com a segunda. Nós estamos fazendo aqui o máximo que a gente pode aqui para sobreviver aqui nesse beco aqui que nunca alagou. Os moradores estão sofrendo e sofrendo muito nos últimos anos e agora precisam de uma atitude do poder público. Precisam mesmo. E em nota, o Prosamin informou que a comunidade não foi atendida pelo programa, pois está localizada fora da área da obra. Em 2015, foi realizada uma obra de tubulação para dar vazão às águas pluviais. Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que o Distrito de Obras da área vai até o local ainda nessa semana para verificar se a situação é de competência da Seminf. Se for, o serviço vai ser executado de forma emergencial. Essa é a resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura. E se você tiver algum problema aí na sua comunidade que tira o seu sono, está te atormentando, quer que a nossa equipe vá até aí, mande uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, 992258767. Faz foto, vídeo, manda para a gente que a gente vai até o local, vai divulgar aqui e tentar diminuir esse transtorno que incomoda aí a sua comunidade.
E agora chegou a hora da gente conversar ao vivo com o Márcio Paes Barreto. Ele está direto lá do estúdio da Rádio Acrítica FM. É para lá que a gente vai agora, a 93.1. Olá, Márcio, bom dia. Bom dia, Adriane. A gente começa falando de um assalto, uma dupla que invadiu uma agência dos Correios. Foi no Vieira Alves, isso? É isso mesmo. Na verdade, a dupla entrou na agência dos Correios, mas tinha um terceiro comparsa aguardando do lado de fora. Esse assalto foi registrado por volta de meio-dia. A agência dos Correios fica localizada na rua João Valério, ali no Vieira Alves, na zona centro-sul da cidade. Segundo a Polícia Militar, os dois assaltantes renderam os atendentes e levaram cerca de R$500, além de celulares e de funcionários da agência. Toda a ação, Adriane, foi registrada pelas câmeras de vigilância do local, que mostraram um veículo que estava sendo ocupado por um terceiro homem. Esse veículo estava ali numa rua ao lado da agência dos Correios, era um Fiat Palio de cor grafite escura ou preta, a imagem não dá para identificar muito bem, mas ele estava dirigido por um terceiro homem. O carro estava estacionado ali na rua Juruá, enquanto os dois desceram e entraram na agência e efetuaram o roubo. As viaturas da 22ª SICOM realizaram rondas por toda a área na tarde de ontem, mas não conseguiram prender ninguém. As imagens agora das câmeras de segurança que flagraram esse roubo vão ser disponibilizadas para a polícia, para que a Polícia Civil possa tentar investigar e encontrar esses três assaltantes que, mais uma vez, fizeram vítimas uma agência de Correios, assim como também os funcionários e clientes dessa agência no Vieira Alves. É muito traumatizante para quem está trabalhando, de repente se vê numa situação como essa, de vítima de um assalto. E as agências dos Correios, elas têm sido assaltadas reiteradamente, porque é um local onde se mexe com valores, Eles trabalham com dinheiro, mas não tem a mesma segurança que uma agência bancária. Então, acaba que os assaltantes veem isso como uma oportunidade e começam a praticar os assaltos em locais como esse. Agora, normalmente a gente noticia no interior do estado, E dessa vez foi numa área nobre da cidade. Isso em menos de 15 dias, Adriane. Não sei se você lembra, mas a agência também da Djalma Batista foi alvo dos bandidos pelo menos 2 vezes. A mesma agência. Então, essa zona, a zona centro-sul da cidade, tem sido alvo realmente, as agências bancárias dessa zona da cidade têm sido alvo dos bandidos frequentemente. Em pelo menos 15 dias, em menos de 15 dias, três vezes os assaltantes invadiram a agência e roubaram celulares, dinheiro, enfim. Essa é a situação hoje ali da zona centro-sul da cidade. Agora, falando sobre a saúde, a vacina contra a dengue já está disponível aqui em Manaus. É verdade, o primeiro lote da vacina contra a dengue chegou aqui na cidade de Manaus. Essa vacina é chamada de Dengvaxia, produzida por uma empresa francesa. É a primeira e única vacina contra a doença que foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde e liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por enquanto, a imunização só será feita na rede particular. Aqui na capital amazonense está disponível em uma clínica, pela Clínica Vacinar. A vacina é tetravalente, protegendo contra os 4 subtipos virais da dengue, e que é indicada para pessoas de 9 a 45 anos de idade, que foi faixa etária em que os testes foram feitos e se demonstrou aí eficácia. Ela deve ser aplicada em 3 doses, com intervalos de 6 meses, e após esse período não há histórico de revacinação. Isso significa, Adriane, que a proteção total só se conquista depois de aproximadamente 1 ano. A promessa do fabricante da vacina é de proteção de 93%, portanto um número bastante expressivo contra os casos graves da doença. A redução de 80% das internações e a eficácia global de 66% contra todos os tipos do vírus da dengue. Então é uma boa notícia, apenas uma pena que ainda vai estar só disponível na rede particular. Ainda não há previsão para que essa vacina chegue ao atendimento ao serviço público de saúde. Entre as contraindicações dessa vacina existem aí grávidas, lactantes e pessoas com imunidade comprometida, e a proteção, como eu falei anteriormente, a vacina é tetravalente, protegendo contra os 4 subtipos virais da dengue. Já tem um valor, Márcio? Quanto custa essa vacina na rede particular? Não, a gente ainda não tem essa informação sobre o valor, mas ainda deve ser divulgado pela clínica, porque, como eu falei, o lote chegou agora em Manaus e ainda vai ser avaliado para que a população possa ter acesso a essa vacina contra a dengue.
Além dessa vacina, que é francesa, tem uma vacina que está sendo desenvolvida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, com parceria com várias capitais e instituições. Aqui, no caso, é a UFAM, no Amazonas, que participa desse processo. Ela já está na última fase, que são 5 fases para se desenvolver um medicamento como esse, que é a fase de testes. E alguns moradores lá da Cidade Nova já estão sendo vacinados para avaliar, para serem acompanhados nos próximos 5 anos, né? Algumas pessoas são medicadas com a substância, outras elas são medicadas sem a mesma substância, só para avaliar, porque às vezes tem aquele efeito psicológico, né, da pessoa que acha que está imunizada de determinada doença. E essa vacina que está sendo desenvolvida aqui no Brasil pode ser uma realidade na rede pública nos próximos anos. Até agora, ela tem dado certo e a gente está agora na fase de teste. Vale ressaltar, Adriane, que essa vacina, apesar de ser o mesmo mosquito, a Aedes aegypti, mas ela é apenas para a dengue. Ela não imuniza e nem ajuda as pessoas que contraíram o Zika vírus. Portanto, vale a gente ressaltar essa informação que é apenas contra a dengue e não contra o Zika. Ok, Márcio, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco eu volto com mais notícias da Rádio A Crítica. Até mais, Adriane. Até lá. E a manchete do Jornal A Crítica de hoje fala sobre política. Arthur se alia a Braga e perde apoio de Omar. E você pode conferir essas e outras notícias comprando o Jornal A Crítica nas bancas ou com os jornaleiros. Se preferir, pode fazer assinatura e receber o jornal em sua casa. Lembrando que, além do jornal, o assinante ganha o cartão A Crítica Prêmio, que é um cartão de vantagens. Com ele, os leitores assinantes têm acesso a descontos nos melhores estabelecimentos comerciais de Manaus, além de benefícios em eventos culturais. A assinatura pode ser feita pelo telefone 3643-1010. E o Tribunal Regional Eleitoral montou um esquema para orientar os candidatos que pretendem disputar as eleições municipais em outubro. Com a mini-reforma eleitoral, algumas regras para a campanha foram alteradas. A ideia dessas palestras surgiu após o grande número de processos eleitorais julgados pelo TRE, envolvendo erros no registro de candidatura, propaganda eleitoral irregular e, principalmente, prestação de contas. Na última eleição municipal, dos mais de 800 candidatos ao cargo de vereador, cerca de 300 tiveram as contas julgadas e aproximadamente 100 tiveram as contas rejeitadas por problemas de diversas formas. Por isso, a preocupação do TRE, ainda mais com as mudanças propostas pela mini-reforma eleitoral. As palestras já foram realizadas em 10 municípios do interior. Nos dias 9 e 10 de agosto, a Escola Judiciária Eleitoral realiza o curso em Manaus. Chamar a população, chamar as partes interessadas, e são principalmente os advogados, são as coligações, são os partidos, são os candidatos, para que venham, porque não custa, são 2 dias, e aquilo pode ser, trazer um resultado benéfico para eles próprios. A mini-reforma eleitoral trouxe muitas mudanças que os candidatos precisam estar atentos. Então, antes de 90 dias, passou agora propaganda para 45 e não pode mais outdoor, e não pode mais cavalete. O negócio agora é com uma mesa na rua e uma pessoa junto à mesa distribuindo folheto, e os muros de propriedade privada só podem conter uma única propaganda, e essa propaganda tem que ter meio metro quadrado e não pode ser mais pintura, tem que ser em papel. Outra mudança importante é quanto ao prazo de registro de candidatura. Nessa eleição, ele se encerra às 19 horas do próximo dia 15 de agosto. Que os partidos tenham essa consciência de que precisam se precaver, porque durante o processo, durante o período do julgamento dos pedidos de registro, nós aí nos fecharemos, porque a prioridade justamente é fazer esses julgamentos. E as inscrições e informações para o curso eleitoral aqui em Manaus podem ser feitas pelo e-mail eje@tre-am.juiz.br. E há menos de 3 meses para iniciar a maratona de provas para ingressar na universidade, muitos alunos já estão reforçando os estudos a partir de agora. Por isso, o repórter José Augusto foi conversar com especialistas para saber, será que existe uma maneira certa para estudar? Vamos conferir. A pressão é tanta que o horário do recreio quase perde o sentido. Tem aluno que nem sai da sala. A Monique até comprou um lanche, mas não conseguiu largar o livro. Fazendo tarefa de química, dá para fazer tudo aqui, não vai se confundir, não? Tem que fazer, né? 3º ano, qualquer minuto conta.
Faltam menos de 3 meses para o primeiro desafio, o CIS, Exame Seriado da UEA. É tanta prova que os pais ficam confusos. Para os alunos do primeiro e segundo ano, existem 2 provas de universidades públicas, o CIS da UEA e o PSC da UFAM. Para quem está no terceiro ano, são 5 vestibulares, Macro da UEA, Enem e FAM, além do CIS e do PSC. Os pais precisam ficar atentos, porque a maioria das inscrições termina agora, em agosto. E será que está na hora de colocar o filho num cursinho pré-vestibular? A especialista alerta que essa nem sempre é uma boa ideia. Se você parar para pensar, o cursinho propriamente dito, com carga horária e tudo, ele é para quem saiu do terceiro ano e precisa manter uma rotina de estudo, uma pegada de recapitular conteúdo, mas nunca indico para o aluno que está no ensino regular, a não ser aquele que tenha maturidade para conseguir conciliar a carga horária. Para ela, a melhor estratégia é prestar atenção nas aulas da escola e aproveitar o tempo livre para rever conteúdos. Então, eu estou estudando para a prova, sabendo que aquele meu estudo também é para o vestibular. Então, se eu não levei a sério, que eu comece daqui para frente, porque esses próximos conteúdos, eles vão cair no vestibular e não vai dar tempo de revisar. Então, o primeiro passo é começar a levar a sério. E vai ter que retomar, vai ter que se organizar no dia a dia para ter um tempo para retomar o conteúdo do primeiro semestre. Nessa reta final, é importante que o aluno aproveite muito bem as 24 horas do dia. Respeitar as 8 horas de sono é indispensável. Fora isso, tem as 5, 6 horas de aula na escola. Sobram então 10 horas, que segundo os especialistas, devem ser aproveitadas assim: 5, 6, dependendo da concorrência no vestibular, até 8 horas de aula extra. Sobram então 2 horas no dia para descansar, espairecer ou praticar uma atividade física. Tem candidato que ainda sacrifica 1 ou 2 horas de sono para estudar mais. E os sábados e domingos são ideais para recapitular o assunto da semana em maratonas de estudo. Mas não basta passar horas na frente dos livros. Tem que estudar da maneira certa, com muitos exercícios, repetições e num local silencioso. O professor disponibilizou para ele informação. Ele precisa agora sozinho construir aquela informação, transformá-la em conhecimento, que daí ele aprendeu. Para quem pensa em estudar um por um os assuntos listados no edital dos concursos, é melhor esquecer. Segundo os especialistas, a hora é de rever provas de anos anteriores e focar nas questões com maior chance de caírem este ano. Uma dose de tensão é bem-vinda, mas os pais precisam ter cuidado para não tornar ainda mais difícil o caminho à tão sonhada aprovação. Eu não funciono sob pressão, eu fico muito mais nervosa quando eu tô sob pressão. E, tipo assim, meu pai muitas vezes fica tipo, não, tu tem que estudar, se tu não estudar, tu não vai passar e tal. A minha mãe, ela pensa que é, tipo, sentar na mesa, livrinho bonitinho. A minha mãe, ela quer que seja no escritório, mas eu já prefiro ali na sala, no silêncio, ou no meu quarto, quando o meu irmão não está. Por exemplo, eu quero engenharia. Mas aí eu estou estudando biologia, porque eu preciso dela para passar no vestibular, mas já meu pai chega e fala, não, estuda matemática, física, que é o que tu vai precisar. E a escola sabe o caminho mais limpo que eu preciso seguir, e os pais, acho que se entrarem no consenso com a escola, isso ajudaria muito. Você aí de casa é daquele tipo que não abre mão de descongestionante nasal? Você pode até não ser, mas com certeza conhece alguém que está sempre com o remédio por perto. Algumas pessoas usam tanto que acabam se viciando no medicamento. E essa dependência pode causar uma série de complicações e até levar à morte. Esse é o alerta que o quadro Mais Saúde faz hoje. Vamos conferir na reportagem. Essa cena se repete várias vezes ao dia. Só durante a reportagem, Jéssica usou o spray descongestionante 2 vezes. Ela sofre de sinusite e faringite e busca no remédio o alívio para o nariz entupido. Eu comecei assim por uma certa indicação, né, uma utilização que me deu um conforto assim imediato e eu usava assim uma vez ou outra, o que passei a utilizar constantemente no decorrer do tempo. O problema é que Jéssica não foi ao médico para começar a usar o descongestionante. Ela seguiu a dica de um amigo e hoje admite ser viciada no medicamento. E esse uso indiscriminado já causa complicações. Eu sinto uma certa sensibilidade para identificar cheiros, né, no olfato.
Os descongestionantes nasais costumam ser usados para um alívio imediato e realmente funcionam. Mas esse efeito dura em média 2 a 4 horas. Depois os sintomas voltam e é normal que se aplique novamente, o que cria um ciclo vicioso e causa um grau de dependência. E muitas vezes os sintomas não são identificados e muito menos tratados. Segundo este especialista, essa dependência pode causar uma série de reações. O uso a longo prazo dos descongestionantes gera desequilíbrio na mucosa natural do nariz, inflama e aumenta a pressão arterial, causando arritmia. As consequências do uso prolongado do descongestionante, além de locais, causando a rinite medicamentosa e isso gerando alterações importantes locais, ele pode dar também efeitos sistêmicos, causando principalmente o efeito da hipertensão, pelo aumento da pressão, pelo uso do descongestionante, além de arritmia, até paradas cardiorrespiratórias. Ana Beatriz está ciente dos riscos que corre, por isso o tratamento é acompanhado de perto por um otorrinolaringologista. Ela sofre de rinite desde a infância. Tem desvio de septo e já passou por 3 cirurgias para tentar respirar melhor, mas ainda não conseguiu se livrar dos descongestionantes. Até então, eu não consigo viver sem eles, entendeu? Até na minha cama também tinha um do lado, quando eu acordo eu lavo, entendeu? Na hora do almoço, antes do almoço, depois do almoço e tudo mais. Ele me dá um alívio realmente. Assim que terminar o tratamento, Ana vai poder parar ou reduzir a quantidade de aplicações por dia. Era essa a intenção, né? Só que a médica disse que não foi 100% a minha cirurgia devido ao meu desvio de septo ser muito grande, mas assim, a gente está conseguindo. Mas há solução. Se livrar dos descongestionantes é possível até para os casos de vício. O primeiro passo é se conscientizar de que o remédio pode até levar à morte e depois iniciar a regressão do medicamento aos poucos, com a ajuda médica. Para você parar algo que você usa de forma abusiva e crônica, primeiro você tem que fazer conscientização, que é um risco, que é um problema. Segundo ponto, buscar uma ajuda especializada para te ajudar a entender como fazer isso e tratar a causa, não a consequência com o uso do descongestionante. E tem sim uma possibilidade de você ficar sem o uso da medicação. E além do descongestionante, o uso de qualquer outro medicamento sem prescrição médica pode causar um grande risco à saúde. A automedicação, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, mas pode trazer consequências mais graves do que se imagina. Por isso, nós vamos conversar agora com o farmacêutico e bioquímico Jonatas Gissá, que vai explicar quais os problemas que essa prática pode causar ao nosso organismo. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Obrigado. A gente conversava ainda há pouco aqui durante a reportagem que existe uma diferença entre remédio e medicamento, que as pessoas acabam tomando o medicamento como se fosse remédio, achando que não vai ter complicação nenhuma, né? Pois é, sobre esse tipo de situação que os farmacêuticos se preocupam muito, que é deixar bem claro que por mais que o medicamento vai remediar um problema, tem essa ideia, não deve ser considerado aquele remedinho, vamos dizer, remedinho da vovó, que fazer aquele chazinho de alho, que não tem problema, mal não vai fazer, pode tomar mel com limão. Esses tipos de produtos naturais, inicialmente, realmente não tem problemas iniciais assim. A não ser que, por exemplo, até esses remedinhos tem que tomar cuidado, por exemplo, é diabético, então não pode tomar aquela água com açúcar que é o placebo para acalmar, ou mel, tem que tomar cuidado. Por exemplo, carambola, tomar suco de carambola que dizem que é bom para emagrecer. Tem situações que tem pessoas que não podem tomar, porque tem algumas substâncias ali que podem prejudicar a questão renal, que está em estudo hoje em dia. Então, esses remedinhos caseiros pode. Por isso que tem que ter uma orientação profissional, farmacêutico, procurar um médico, no caso, sempre para diagnosticar o que você tem. Porque o grande problema da automedicação é aquela ciência da consulta a um familiar, a um vizinho, que você tem um respeito, que acha que tem um domínio maior, um parente que foi ao médico, aí você está sentindo algo que ele acha que foi próximo. Toma esse restinho aqui que eu tenho. E aí isso gera um grave dano à saúde da pessoa, que ela acredita que de repente seja, que eu tomei muito sol hoje, por isso que eu estou tonto, essa dor de cabeça, e é daquele medicamento que ela tomou às vezes só um.
E essa questão da automedicação é muito grave hoje. Isso hoje já é considerado até um problema de saúde pública, porque há o caso de intoxicação. E nós temos que diferenciar a intoxicação diferente de reações adversas. Por exemplo, você toma um medicamento, é esperado como uma reação adversa, que ele já foi estudado clinicamente e tudo mais. Então há uma constipação ou uma questão de diarreia, uma certa cefaleia. Isso é uma reação adversa quando você toma um medicamento na dose certa, então é reação adversa. Já quando está previsto. Você já é previsto. Ou quando aparecem reações novas, a Anvisa está aí para isso. Então os profissionais de saúde vão e notificam. E a Anvisa solicita que inclua na bula do medicamento aquela nova reação. Agora, intoxicação não. Intoxicação é quando você toma acima do necessário. E aí que tem a gravidade. Porque a pessoa que não tem o conhecimento que o profissional da saúde tem, por exemplo, como o farmacêutico, médico, o dentista, os prescritores, o que acontece? Essa pessoa vai tomar de acordo com o que ela acha que é certo. Então, por exemplo, paracetamol, vou tomar para qualquer tipo de situação, dor, qualquer... Você tem um histórico de problema hepático, então não é interessante. Mas paracetamol não está vendido ali sem receita, não é isento de prescrição? Sim, mas se tiver um problema no fígado, às vezes você nem sabe. Por isso que é bom você consultar um médico, fazer um check-up para verificar o porquê daquela sua dor de cabeça constante. Muita gente acaba fazendo essa automedicação para evitar o transtorno de ir numa unidade de saúde. É verdade. E você fica horas ali esperando por atendimento, e às vezes é uma dor de cabeça e acaba achando por bem comprar um remedinho ali, um analgésico, para aliviar daquela forma imediata. Existe algum tipo de problema que pode se chamar de mais leve, ou até uma dor de cabeça, ela pode indicar algo mais grave, se ela for persistente? Existem alguns casos que a gente pode, de fato, ir na drogaria e resolver comprar um remédio para uma febre, ou sempre antes de tomar qualquer tipo de medicamento, por mais que seja um transtorno, tem que ir a uma unidade de saúde? Hoje em dia a farmácia ela é considerada um local de saúde. Né? Então, por isso que é exigido a presença do farmacêutico, que ele é o profissional do medicamento. Né? Junto com o médico faz todo um diagnóstico e faz a prescrição. E o farmacêutico, ele faz o acompanhamento farmacoterapêutico, certo? Então, o que acontece? Em distúrbios menores, por exemplo, eu almocei, não foi muito legal o almoço, não tá meio pesado, aí para que eu vou numa unidade de saúde inicialmente? Isso lembrando, você não tem histórico de doenças anteriores. Então, ou seja, só é para aquela questão de mal-estar digestivo, que eu comi um excesso de alimento gorduroso, aí você procura a farmácia, a drogaria, até para não onerar a questão da saúde pública, ir lá só para o médico prescrever, às vezes, um medicamento para melhorar a digestão. Então, o farmacêutico, estando na drogaria, ele vai orientar, olha, tem esse daqui que é interessante, tem esse daqui, todos, no caso, isentos de prescrição, que é para males menores, aquela cefaleia daquele momento, que não seja clássica, aquela crônica que a pessoa já tem há muito tempo. Muitas vezes, quando às vezes eu estou numa orientação, a detecção que a pessoa já tem aquela cefaleia há mais de 1 mês, 2 meses, é orientação para procurar um médico, para verificar o que ela tem realmente. Teve uma situação dessa em que um cliente comentou comigo que já há quase 6 meses vinha comprando analgésico, ele tinha muita cefaleia e estava perdendo o efeito. E há um grande risco hoje em dia, que já se sabe que às vezes o próprio analgésico piora a condição da cefaleia, que é o uso excessivo. O corpo se adapta e pode produzir reações diferentes do esperado, né? E nesse caso desse cidadão, o que foi detectado? Eu conversando com ele, eu falei, olha, você tem que procurar um médico para detectar a origem, porque normalmente nós gostamos de resolver a coisa rápido. E aí nós só tratamos o sintoma e não a causa. Nessa história de resolver as coisas rápido, às vezes eu tiro como exemplo, chego no médico, me dá remédio, dá injeção, dá o que for para passar. E muita gente acaba se precipitando e toma antibiótico antes da hora. Hoje o antibiótico é um medicamento que você tem que ter a prescrição para comprar, mas algumas drogarias ainda trabalham de forma ilegal, né? Porque não pode vender sem essa prescrição. E o paciente usa esse medicamento sem ter a consciência dos riscos.
o organismo se adapta a esse medicamento, né? E pode ser que no futuro, quando você precise realmente dele, ele já não surta mais nenhum tipo de efeito, né? Pronto, é como o caso que eu estava citando. Quando você toma um medicamento por conta própria, como esse caso desse cidadão que vinha tomando, depois dessa orientação, eu conversando com ele falou assim, não, é que eu trabalho, com o que você trabalha? Não, eu trabalho com sanduíche, fico uma madrugada acordado na chapa, ali no calor. Eu falei, então quando você procurar orientação médica, você relate isso. Depois ele voltou comentando que melhorou muito, porque na verdade era aquele excesso de calor que foi responsável por aquela cefaleia durante aquele período. E no caso do antibiótico, o raciocínio não muda, ele é um medicamento. As pessoas, é um remedinho. O pessoal, culturalmente, às vezes, tem um hábito até de triturar comprimido que tem guardado ou por resíduo de tratamento anterior, às vezes coloca em ferimento sem necessidade. Então, o perigo do antibiótico é o quê? Antibiótico só trata o quê? Normalmente é o quê? Foco bactéria, tá? Então, para vírus, não adianta. Então, a pessoa está com uma gripe, não vai adiantar. E o perigo é essa questão de utilizar só 1, 2 residual de um tratamento de um conhecido, de um familiar, ou consegue, de alguma forma, num local que não é adequado, que isso é um perigo e é um crime sanitário, tá? Por isso que, no caso, a vigilância sanitária sempre faz, monitora e impede que isso ocorra, isso tem que acontecer, principalmente através de denúncias, que até mercadinhos, tabernas não podem vender esse tipo de produto. Porque senão, não é a questão só que o corpo se adapta. A questão do corpo se adaptar é ele metabolizar e excretar mais rápido. O perigo maior, não sendo só esse, é a questão de gerar resistência nas bactérias. Porque quando a pessoa utiliza 1, 2, 3 comprimidos, consegue controlar parte, mas a parte que ficou começa a criar sistemas de adaptação a este medicamento. E é esse nosso problema atual de saúde pública. Criam as superbactérias. As superbactérias, porque você vai agredindo elas até um certo ponto, depois cessa, e aí elas vão criando sistemas de adaptação. Ficam fortes. E aí vão criando essa resistência. Agora, além dessa questão de automedicação, tem a polifarmácia, que é o uso de vários medicamentos. Isso acontece muito com pessoas idosas, né, que vão num especialista, indica um remédio para o coração, o outro para o diabetes e assim vai sucessivamente. E todos eles têm a prescrição médica. É importante que o paciente indique para o médico o que ele já está tomando, ou que o médico pergunte isso, porque às vezes até mesmo com a receita, o paciente pode ter problemas se tomar diversos remédios ao mesmo tempo. Esse papel de fazer essa indagação é do médico, né? Que quando a pessoa chega, o médico faz todo aquele levantamento, de onde é que se originou aquele possível problema, até para ele fechar o diagnóstico. Então, normalmente, o médico, ele pergunta assim, quais medicamentos você toma, há quanto tempo, porque ele vai investigar quais são as outras patologias que você tem, para verificar se não tem relação com aquela que você tem no momento. Mas, por algum motivo, de repente, se o médico não perguntar, a pessoa tem que falar, olha, ou se for dela, ou se for acompanhando o pai ou a criança, olha, já toma esse. Para quê? Para evitar um grande problema que é a interação medicamentosa. A interação medicamentosa é algo tão sério que pode levar à morte, porque 2 medicamentos podem gerar efeitos diferentes do que quando tomados isolados. Isso tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom, você consegue fazer associação de antibióticos para combater as bactérias já resistentes por uso indevido. No caso de cefaleia, você toma um analgésico, que hoje em dia tem vários aí, associados com a cafeína. Você tem uma potencialização do efeito. Corre o risco de um anular o outro? Corre sim, corre sim. Por isso que há 2 situações. Durante a consulta médica, a pessoa sempre tem que tirar dúvidas, relatar problemas que ela esteja sentindo, tudo que for anormal tem que relatar para o médico. E quando for na drogaria, na farmácia, procurar a orientação do farmacêutico quanto à forma de uso, que às vezes esqueceu de perguntar do médico. Então, tudo relacionado ao medicamento, a pessoa pode ficar à vontade para perguntar do farmacêutico junto com a prescrição. Que às vezes ela esquece, às vezes ela vai para casa e, poxa, como é que é mesmo? Poxa, às vezes até o xarope, as pessoas têm que atentar, aquele xaropinho que dá para a criança, é açúcar ali, muitas vezes. Então, deu xarope, tem que escovar os dentes, porque é açúcar.
Então, esse tipo de orientação, o farmacêutico está ali para fornecer, para orientar. Por exemplo, está com aquele problema digestivo. Se de repente a pessoa tiver aquela pedra na vesícula, conheci uma pessoa que disse que estava mal, aí, não, mas toda vez que eu tomo meu chazinho de boldo, eu dou uma pioradinha, mas depois eu melhoro. Eu digo, isso não é normal. Vá procurar orientação médica. Então, aquele chazinho de boldo, por quê? É o chamado colagogo, ele vai estimular que a vesícula libere a bile, né? Só que acontece, se tiver cálculo ali, vai doer. Então, até o famoso chazinho, remedinho, tem também um problema, porque vai ter, às vezes, camuflando ou vai mostrando, a pessoa acha que é normal aquele mal-estar. Agora, Jantas, ainda há pouco a gente falou da questão de intoxicação por medicamentos. O que sintoma é esse? Quando a gente sabe que está tendo uma intoxicação que é diferente de uma reação alérgica ou de uma reação já prevista quando a gente toma um medicamento, o que difere um do outro no sintoma no corpo? Como é que a gente reage de acordo com cada coisa? Bom, quando nós falamos de intoxicação, imagina-se que o medicamento está sendo consumido acima do ideal, acima do que deveria ter sido consumido, que é o que eu comentei, que é diferente de reação adversa. Por quê? A reação adversa é algo que a nossa agência reguladora, a Anvisa, ela vai permitir até que não gere um dano, que o medicamento ocasione no uso adequado. Então, por exemplo, cefaleia, às vezes um enjoo, uma náusea, então aquilo é menor do que o benefício que ele vai ter tomando aquele medicamento. Então o médico vai acompanhar, o farmacêutico vai acompanhando, porque às vezes a pessoa está ali, não tem acesso direto ao médico, aí procura o farmacêutico, não, isso aqui você tem que procurar o médico para ter uma orientação adequada. E aí é que vem a questão. Quando você toma além do necessário, você tem problemas graves. Então, por exemplo, há uma diferença muito grande em você ter aquela constipação leve, em você ter aquela irritação, aquela leve diarreia por um dia só, ou às vezes você está tomando a questão de uma semana o medicamento e você está constipado. Então, isso já está interferindo na sua vida. A reação adversa, ela não deve interferir na sua vida. Ela não continua. Se, de repente, a reação adversa, que é algo normal, do medicamento em dose usual, estiver atrapalhando a sua vida, volta ao médico para ele prescrever um outro. Já a intoxicação, não. É algo que pode levar à morte, agredir fígado, agredir rins, que são os órgãos maiores junto com o coração, que às vezes não dão tanta atenção por conta da questão de não ser tão divulgado, que geralmente fala muito do coração. Fígado é a grande fábrica de metabolismo, alimentos, nutrientes, medicamentos, e rim é o que vai filtrar, né? E o que acontece? A intoxicação pode levar à morte, alterar a função cardíaca, função do fígado, função renal, outros órgãos, né? Tem medicamento que dá até dor muscular. Jantas, muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar e por trazer esses esclarecimentos para todos os nossos telespectadores. Um ótimo dia para você. Bom dia. E agora chegou a hora de conferir a movimentação da nossa cidade ao vivo, direto do RC Coop. O Adeilson já está sobrevoando Manaus. Olá, Adeilson, bom dia. Oi, Adri, bom dia para você, bom dia para o papai, para a mamãe, para a criançada e um bom dia especial hoje, nesta quinta-feira, para o cunhado da nossa querida Flaíse Viana, Luiz Amando, e para a sua filhinha, a Catarina. Todos os dias eles acompanham o Manhã no Ar lá na Ponta Negra. Ontem, inclusive, eles ficaram muito felizes porque nós sobrevoamos, mostramos a movimentação e a gente fica muito contente porque eles sempre estão com a gente aqui na TV A Crítica. A temperatura média para hoje é de 26 graus, sensação térmica de 28, raio UV alto, possibilidade de chuva de 10%. A máxima do dia, Adri, deve alcançar 34 graus. O pôr do sol está previsto para as 18 horas e 5 minutos. Tempo aberto. Que imagem bela, Adri. Muito bela mesmo. Hoje a gente deve ter mais um dia bastante quente. E Adeilson, a gente já começa a sobrevoar a cidade e aí nessa área aí a gente já consegue ver a Arena da Amazônia, tá por aí por perto. Cadê? Chegamos na Arena da Amazônia. Hoje é um dia muito importante, que é a primeira partida, né, dos Jogos Olímpicos aqui em Manaus. E o entorno da arena vai sofrer alterações consideráveis a partir das 10 horas da manhã, já começa a modificar o trânsito.
Perfeitamente. Inclusive, Alex Gomes, o nosso repórter cinematográfico, mostra aí as bandeiras das seleções que estão participando dos Jogos Olímpicos e das seleções que vão estar aqui na Arena da Amazônia hoje, né? Já que começam os Jogos Olímpicos para a capital do Amazonas. Vamos ter Colômbia e Suécia no primeiro jogo, Japão e Nigéria na partida de fundo, e tudo sendo acompanhado pela nossa equipe. Agora numa visão um pouco mais ampliada, lado direito aqui nós observamos a Avenida Constantino Neri. Por enquanto, Adriane Diniz, o trânsito é tranquilinho. Aqui embaixo, no cruzamento com a Pedro Teixeira, aí neste ponto, bem intenso o fluxo de veículos. Por enquanto, tudo liberado, né? Mas a partir de 10 horas, o condutor já vai sentir, inclusive, até porque vai ser tudo interditado para o jogo das 18 horas, o primeiro. A partir de 3 horas da tarde, por exemplo, ninguém mais consegue passar aqui no cruzamento da Pedro Teixeira com a Constantino Neri. Do lado oposto também ali, a Constantino Neri, a Lores Cordovil, também vai ser interditada a via, que dá acesso ali para o Alvorada. Neste ponto aí que o Alex Gomes está mostrando, tudo vai ser muito bem orientado, e nós já estamos chamando a atenção de quem está em casa neste momento, seja pela TV Crítica quanto pela Rádio Crítica. Evite a partir de 10 horas, 11 horas, início da tarde, esses pontos aqui. Se você não tem compromisso, não vai vir aos jogos desta noite, evite. É melhor você sair ali pela Avenida das Torres, pela zona leste da capital do Amazonas, em direção ao centro, até porque por aqui ninguém vai conseguir se movimentar se não tiver uma ligação direta ou indiretamente com as partidas, com os Jogos Olímpicos. Tudo muito bem orientado pelos agentes do Manaus Trans, pela ação conjunta que está acontecendo e que foi montada para os Jogos Olímpicos, que começam hoje aqui na capital do Amazonas, Colômbia, Suécia, Japão e Nigéria. Adri. E olha, o trânsito aí vai ficar interditado na Constantino a partir das 3. A gente tem alterações a partir das 10 em outras áreas, e as pessoas vão ter que usar a Mário Ipiranga Monteiro se quiser seguir no sentido centro da cidade, porque até a Djalma Batista, a partir das 4 horas, vai funcionar como um grande terminal. Mas enquanto isso, na Djalma, o fluxo de veículos segue normalmente, né, Adeilson? Tem muitos veículos hoje, tá tranquilo para quem segue no sentido centro? Tá sim, tá bem tranquilinho. Tá aí, o Alex mostra inclusive o início do viaduto Ayrton Senna e bem ao ladinho ali o início da Djalma Batista. Trânsito ainda bem tranquilinho. A gente sabe que hoje algumas repartições públicas não funcionam a partir do meio-dia, e a gente já inclusive observa que o trânsito é bem tranquilo ainda por enquanto, Adriane. Parece que algumas pessoas já começam a ficar em casa mesmo logo no início da manhã de hoje, né? Não vão para o trabalho, até porque já estamos vivendo este clima olímpico. O Alex mostra aí aqui a extensão da Djalma Batista com trânsito muito bom no início. Logo mais tarde, daqui a pouco, ninguém vai poder passar por aqui, a não ser o ônibus do transporte coletivo. Inclusive, 6 linhas especiais vão estar à disposição da população, daquele que vai curtir e acompanhar os Jogos Olímpicos na Arena da Amazônia. Viaduto Ayrton Senna, olha só como é que está o viaduto Ayrton Senna, que antecede a Assembleia Legislativa, que dá acesso aqui para Mário Ipiranga Monteiro, com trânsito tranquilinho. Isso deve ser reflexo do ponto facultativo decretado pelo município e pelo estado. Hoje não tem aula nas escolas municipais. Nas escolas estaduais aqui em Manaus, a aula vai até o meio-dia. Mas hoje a gente já percebe que muitos papais e mamães deixaram de levar suas crianças para a escola, e isso com certeza reduz o fluxo consideravelmente. Uma das saídas do Parque 10 a gente sobrevoa agora ali no Eldorado, saída muito tranquila. Agora na Grande Otelo também muito tranquilo. Muito tranquilo. Realmente, muita gente já ficou em casa. Esse ponto facultativo já é visivelmente nas ruas da nossa cidade, observado. A saída aqui da Grande Otelo normalmente sempre com trânsito muito intenso, mas hoje não. Chegando aqui na Mário Ipiranga Monteiro, o condutor vai encontrar um trânsito muito bom. E olha só como é que está o fluxo de veículos aqui sobre o viaduto Miguel Arraes. Lado esquerdo superior da tela para quem vai para a zona leste da capital do Amazonas, lado direito, melhor dizendo. Aqui para baixo é para quem desce em direção a Mário Ipiranga Monteiro ou então para Maceió. O condutor vai encontrar um trânsito muito bom também sob embaixo ali do viaduto Miguel Arraes, na Dacir Vargas, que dá acesso para Efigênio Salles. Olha só como o trânsito está muito bom na manhã de hoje. Agora, o que nos chama a atenção, inclusive o comandante Robson Teixeira
nos chama a atenção aqui, nos alerta para a extensão ali da Maripiranga Monteiro em direção a 28 de agosto. Vamos dar uma mostrada, Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico. Olha só como o trânsito neste trecho aí até que está um pouco intenso, nas proximidades do 28 de agosto. Pode abrir um pouquinho agora para mostrar a Maceió, Alex Gomes. Então, para quem está na Rádio Acrítica FM, para a gente deixar bem detalhadamente, para quem está do Parque 10, vai em direção ao centro pela Maceió. O trânsito está bem mais tranquilinho, Adri. Tá certo, Adeilson. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias do trânsito. Porque agora a gente faz um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco. Tem mais interação ao vivo com Adeilson, direto do RC Cop. Claro, as informações das Olimpíadas Rio 2016, a movimentação aqui na cidade. E a Nigéria, chega ou não chega? Tem também lá do Rio de Janeiro, a Carol Queiroz está por lá e conversa com a gente daqui a pouquinho, um instante só.